Luz, por favor. Obrigado. Onde é que eu tava? Aqui, achei. Há muito tempo atrás, quando não tínhamos muitas coisas neste mundo, havia um local imenso, muito florido. Tipo aqueles mega jardins ao ar livre, comercial de condomínio de luxo. Pois é, era um daqueles dias normais, como qualquer outro, que nossa história começa. Um homem aparentemente calmo anda desapercebidamente pelo jardim, quando de repente ele esbarra, abre aspas, sem querer, fecha aspas, numa moça muito linda. O fatídico esbarro seria simplesmente mais um esbarro, se não fosse o fato de ter derrubado uma fruta de uma árvore ao lado. Algumas pessoas dizem que a fruta era uma maçã. Eu não tenho certeza, porque nos relatos históricos desse acontecimento não há nenhum registro de que era uma maçã. Nem sequer falam em fruta. Inclusive, eu falo isso porque eu tenho um relato histórico aqui em casa. E a minha maior vontade era ter um exemplar desse original, feito em papiro. Papiro é aquelas plantas nativas que se transformam em papel, que vinham lá da Grécia, do Egito. Pois é. Levou algum tempo para que o livro tivesse uma relevante importância no mundo todo. E foi nesse meio tempo que um cara barbudo do interior da Alemanha decide se aproveitar da fama do livro para fazer o de garoto propaganda do seu protótipo. Era o protótipo de uma máquina que produzia livros impressos. Era um processo menos escravizante que reproduzir livros manuscritamente, mas nem por isso deu tão certo. Há relatos de que o cara ficou famoso, muito rico e comprou até um castelo. Claro que eram só relatos. Mas voltando a esse cara barbudo, ele tinha poucos amigos. E um dos poucos amigos dele se destacava peculiarmente. Acho que podemos defini-lo bem eufemisticamente como muito estranho. Ele tinha umas feições cansadas, uma aura de reclusão natural. Ele era viciado naquele livro que eu falei no começo, o livro dos relatos históricos. Então, é tanto que ele usava citações desse livro como desculpa de ter perseguido e matado vários jovens e moças, os quais ele acusava de serem bruxos e feiticeiros. No fim das contas, ele nunca foi julgado por nenhuma morte que ele causou, nenhuma das 6.000 mortes, mas seu castigo foi homérico. Ele acabou morrendo vítima da epidemia da peste negra. Peste negra, que era transmitido por ratos pretos. Peste negra, ratos pretos. Aliás, naquela época, a moda do momento era uma epidemia aqui, outra acolá. Era uma disseminação tão grande que até inventavam boatos das epidemias. O boato mais esquisito era o boato da malária. Muitas pessoas acreditavam que a malária foi desenvolvendo através de pernilongos que teriam contraído a peste negra depois de terem picado os ratos transmissores. Boatos. Mas, por falar em malária, os pernilongos malarianos... Malarianos, a palavra existe? Enfim, os pernilongos malarianos atacavam principalmente o povo europeu. Mas havia um povo europeu que lutou bravamente contra os pernilongos malarianos. Eles eram os sicilianos. Eles desenvolveram superpoderes que os protegiam da malária. Este superpovo se espalhou pelo mundo e disseminou seus superpoderes por onde passavam. Quem foi que colocou tanto super no texto, hein? Ok, continuando. Um desses sicilianos, com superpoderes, se mudou para os Estados Unidos e passou a viver sob o disfarce de diretor de cinema. Seu codinome? Frank Capra. Esse sim ficou rico e muito influente. E não é um boato. Os seus trabalhos, os trabalhos do Frank, claro, serviram de inspiração para muitos roteiristas e fotógrafos e animadores. A exemplo, o desenhista Tex Avery. Numa noite fria de outono de 1940, Tex Avery estava assistindo à mais recente produção de Frank, que era estrelada pelo astro Clark Gable. Gable era um jornalista debochado, descontraído e que adorava comer cenouras neste filme. E foi assistindo este filme e observando personagens de Gable que Tex Avery deu à luz a um coelho. Exatamente, um coelho. E foi o coelho mais famoso do mundo. Repararam que o nome do coelho é Bugs Bunny? Bugs é inseto em inglês. E inseto me lembra o pernilongo da malária, que me lembra a peste negra que matou aquele cara que matava bruxos, que me lembra o barbudo das impressões que imprimiu o primeiro livro, aquele livro dos relatos, então, que foi disseminado na Grécia, feito de papiro.
E isso me lembra que eu deveria ter continuado a história daquele casal. Onde é que eu tava mesmo? Ah, aqui. Ahn, Sabe de uma coisa? Cansei. Se quiser saber como é que essa história acaba, vá ler o livro. E isso é tudo, pessoal.